Primeira coisa importante, se é balanço orçamentário, só tem receita e despesa orçamentária. Não tem receita e despesa extra-orçamentária. É muito comum o pessoal, quando vai levantar um balanço orçamentário, coloca lá a receita extra-orçamentária e a despesa extra-orçamentária. Isso está errado, né? Isso está errado. Por quê? O balanço orçamentário só contém receita orçamentária e despesa orçamentária, tá? Nada mais do que isso. Ele contém duas coisas ainda, né? As previsões da receita e as realizações da receita. E as fixações da despesa e as realizações da despesa, tá? Então, de modo bem simplificado, e é simplificado mesmo que vocês precisam para fazer a prova, que na verdade quando você vai ver um balanço orçamentário numa prova, ele vai ser bem mais complicado que isso. Mas quando vocês já estão íntimos do balanço orçamentário, vocês conseguem identificar cada um dos itens que eu vou colocar aqui no balanço, tá? Então, para começar, o balanço orçamentário é um demonstrativo, é um quadrado, né? BO, né? E eu costumo dividir assim, ó. Quê? Então, aqui nós temos receita orçamentária corrente. Então, em cima fica a receita orçamentária corrente. Embaixo fica a receita orçamentária de capital, que eu vou designar agora com K. ROC com K e ROC com C. Um é corrente, outro de capital. Tá? Aí aqui nós temos a despesa orçamentária corrente. Aqui nós temos a despesa orçamentária de capital. Faltou mais um retângulo aqui. Nessa primeira coluninha aqui, nós vamos colocar o quê? As receitas previstas. E aqui nós vamos colocar a despesa fixada. Então, quando a lei orçamentária ela é aprovada, essa primeira coluninha aqui e essa aqui estão aqui preenchidas já. Vamos supor aqui que tenha 100 aqui, 90 aqui, 90 aqui e 100 aqui. Pronto. A lei orçamentária, quando é aprovada, cria o quê? Essas dotações. Dotações aqui, né? Aqui não é dotação, não. Aqui é dotação. Né? Tá? Ao longo da execução orçamentária, né, a gente vai começar a preencher esse quadrinho aqui, que é a receita realizada e a despesa realizada. Tá? Um balanço orçamentário, ele geralmente é publicado ao final do ano, mas nada impede que você extraia esse demonstrativo a qualquer momento, né? Você pode extrair em março, em abril, qualquer dia, né? Então vamos supor que eu extraia esse balanço aqui em maio, né? E eu vejo aqui 60, aqui 55, aqui 55 e aqui 50, né? É um extrato em maio, por exemplo. Aí o tempo passou, foi passando, mudou a situação. Chegou no final do ano, eu tenho 110 de receita orçamentária corrente realizada, 95 de receita orçamentária de capital realizada, 85 de despesa orçamentária corrente realizada e 100 de despesa orçamentária de capital realizada. Tá? Aí tem algumas informações muito importantes que eu tenho que passar para vocês. Primeira coisa, quando você compara receita com despesa, vai gerar uma palavra chamada superávit, se for superior, ou déficit. Aqui nós temos dois, na verdade, orçamentos. Temos o que a gente chama de orçamento corrente, que está aqui em cima, e aqui embaixo o orçamento de capital. Somados os dois, o corrente de capital, nós temos o orçamento total, que é o balanço orçamentário. Mas a gente pode analisar do ponto de vista individual. Então, se a gente analisar essa parte de cima aqui e comparar a receita orçamentária corrente realizada com a despesa orçamentária corrente realizada,
Ou seja, se eu comparar um realizado com outro realizado, tá? Eu vou ter o quê? 110 menos 85. Então, se eu pegar a receita orçamentária corrente realizada menos a despesa orçamentária corrente realizada, eu vou ter o quê? 110 menos 85, que é 25. Esse 25 eu chamo de superávit do orçamento corrente. Tá? Então, o superávit do orçamento corrente é a diferença entre a receita orçamentária corrente realizada e a despesa orçamentária corrente realizada. Aí vem um gatuno lá e calcula a diferença entre os previstos e os fixados. 100 menos 90 e fala que o superávit do orçamento corrente é 10. Dançou, né? Essa diferença de 100 para 90 é o que a gente chama de superávit de aprovação. Superávit de aprovação do orçamento. E geralmente não cai em prova, né? Quando pede superávit do orçamento corrente, eu estou falando de realizado, sempre realizado, tá? Então, superávit do orçamento corrente, nesse caso aqui foi 25. Eu posso fazer a mesma coisa, né? Deixa eu colocar aqui, ó, superávit do orçamento corrente é 25. Eu posso fazer a mesma coisa com de capital. Basta eu trocar a letrinha C aqui por letra K. Né? Então vai dar receita orçamentária de capital menos despesa orçamentária de capital, vai dar o superávit do orçamento de capital. É lógico que vai mudar os números também, né? Então, se eu pegar a receita orçamentária de capital realizada com a despesa de capital realizada, eu vou pegar o quê? 95 menos 100. Vai dar menos 5. Se é menos 5, eu posso chamar de superávit? Não. Vai ser o quê? Déficit orçamentário de capital de 5. Quando eu somo o superávit ou déficit do orçamento corrente com o superávit ou déficit do orçamento de capital, eu tenho o quê? O superávit do orçamento total, que nesse caso aqui é 25 menos 5, né, porque aqui é déficit, vai dar 20. Certo? Agora, não é só isso que você pode extrair desse balanço. Você pode extrair mais informação. Se eu pegar e comparar agora a receita realizada com a receita prevista, eu posso tirar outra informação. Né? Se eu somar aqui a receita realizada total, eu vou ter o quê? 110 mais 95 vai dar 205. Se eu pegar a receita prevista total, vai dar 190, tá? Então a receita realizada superou a receita prevista em 15. Então, se eu pegar a receita realizada menos a receita prevista, que vai dar 205 menos 190, eu digo que isso aqui é 15. Esse 15 aqui é o que eu chamo de excesso de arrecadação. Muitas pessoas, e muitos caem em provas de concurso, que chamam isso aqui de superávit do orçamento. Isso aqui não é superávit do orçamento. Superávit do orçamento é isto aqui. Tá? Isso aqui é excesso de arrecadação. Isso aqui é superávit. Superávit é sempre comparação entre receita e despesa. Né? Excesso de arrecadação é a comparação entre a prevista e a realizada. Né? Se a receita realizada fosse menor que a receita prevista, aí nós estaríamos diante de uma insuficiência de arrecadação. Tá? Mas não é o caso aqui desse exemplo.
mas tem que saber, né? Agora, quando eu comparo a despesa realizada com a despesa fixada, eu também posso tirar uma outra informação. Se eu pegar e somar a despesa fixada, eu vou ter o quê? 190 aqui e na realizada 185, né? Portanto, a despesa fixada foi o quê? Maior que a despesa realizada. Quando isso ocorre, nós temos uma coisa chamada economia de despesa. A economia de despesa é porque a despesa realizada foi menor do que a despesa que tinha sido fixada, tá? Agora, a receita realizada pode tanto superar a receita prevista quanto ser menor. Se superar, vai ser excesso de arrecadação. Se ficar menor, vai ser insuficiência de arrecadação. Agora, a despesa realizada tem que ser no máximo igual à despesa fixada, que não pode ser superior, né? Em razão do princípio da legalidade, né? Então, o que acontece? Sempre vai haver no máximo economia de despesa ou vai zerar. Não vai ter excesso de despesa, nunca, né? Porque não pode, né? Excesso de despesa não é permitido. O superávit do orçamento total é a soma do superávit do orçamento corrente com o superávit do orçamento de capital, ou os déficits, né, por exemplo. Agora, eu posso apagar isso aqui, né, e botar umas questões pegadinhas. Por exemplo, né, se eu digo que aqui é a minha receita prevista de 20, né, que a minha receita aqui de capital prevista é de 30, né? Foi? Né? Tudo bem? Aí eu falo que minha receita realizada de capital é de 40. Tudo bem? Eu falo que minha despesa fixada aqui é de 30, né? E eu falo o seguinte: houve excesso de arrecadação de 10, tá? Houve economia de despesa de 5, tá? E o superávit do orçamento é de 5, né? Dá pra gente preencher os outros quadrinhos? Vamos ver. Eu espero que sim, se não der a gente dá mais uma informação para cobrir, né? Bem, se eu tenho a receita prevista e eu tenho a receita realizada, né, o que acontece? Né? O excesso de arrecadação está falando que é 10. Então ele está querendo dizer o seguinte, que a receita realizada superou a receita prevista em 10. Né? Então, se a receita prevista é 50, a receita realizada tem que ser quanto? 60. Se aqui já é 40, quanto que vai ser aqui? 20. Então esse aqui deu certo já, né? Agora, ele fala que o superávit do orçamento foi de 5. Isso quer dizer o quê? Que as receitas superaram as despesas em 5. Se as receitas são de 60, quanto que vai ser a despesa? 55. Ele fala também que houve uma economia de despesa de 5. Se houve uma economia de despesa de 5, quanto que era a despesa que estava inicialmente fixada? 60, né? Portanto, quanto que é a despesa orçamentária fixada? Se aqui é 30. 30. Só não deu para saber a composição de cada um que foi, né? Se eu tivesse colocado, por exemplo, aqui que era 25, né? Vocês iam chegar à conclusão que aqui seria
30, né?